a relação jurídica, estudamos o direito subjetivo e agora falta a gente estudar o dever jurídico. Então, lembre-se que a relação jurídica ela é o todo, mas esse todo ele tem partes. Essas partes que você vai analisar, que tem essa reciprocidade, a vinculação, né, ou atributividade que existe entre os direitos e os deveres, então por isso que você tem que, dentro da relação jurídica, analisar os direitos subjetivos e os deveres jurídicos. Então, o dever é quando você tem uma atividade a realizar. Essa atividade que você tem a realizar, depois a gente vai ver que existem vários tipos de atividades, né? Às vezes a atividade é um fazer, às vezes a atividade é um não fazer, às vezes essa atividade é uma atividade especial, que é pagar, às vezes essa atividade é de entregar alguma coisa, que é dar. Então, por isso que a gente tem em mente que o dever é quando alguém precisa realizar uma atividade em prol de outrem. Como você precisa realizar a atividade, você é obrigado a realizar essa atividade em prol de outrem, por isso que se chama de dever jurídico. Também, como nós sabemos que vocês estão iniciando agora no mundo jurídico, então nós sabemos as dificuldades que vocês estão passando. Então, por conta exatamente disso, nós pegamos a definição do professor Paulo Dourado Guzmão, que daqui a gente analisou até o presente momento, é uma das melhores definições que nós temos sobre o dever jurídico, para ajudar vocês a entender o que vem a ser o dever jurídico. Então, de acordo com o professor Dourado Guzmão, ele diz que o dever jurídico consiste na situação em que se encontra uma pessoa, essa pessoa aqui, a gente está vendo a perspectiva de quem tem que realizar a atividade, ou seja, de quem tem a obrigação, então é o sujeito passivo, enquanto no direito subjetivo a gente vê a relação da perspectiva de quem tem o direito, de quem tem, em prol de quem a atividade vai ser feita, aqui a gente vai ver a perspectiva de quem tem que realizar a atividade. Então, no direito subjetivo, é visto sob o prisma do sujeito ativo. No dever jurídico, é visto sob o prisma do sujeito passivo, ou seja, a pessoa que tem que praticar alguma coisa. Então, por isso que o professor Paulo Dourado Guzmão, ele diz, consiste na situação em que se encontra uma pessoa, sujeito passivo, de ter de praticar uma ação ou omissão em vantagem de outra, sob pena de sofrer uma sanção. Por isso que nós vimos, né? Dado o fato temporal, deve ser a prestação, ou seja, a pessoa tem que realizar uma atividade. Se ela não realiza essa atividade, se encaixa como sendo uma não prestação. E no caso de uma não prestação, a pessoa se sujeita a uma sanção. Ou seja, a consequência por você não cumprir aquilo que foi estatuído na norma é exatamente a sanção. Então, você supõe dessa maneira que você forma um vínculo que enlaça o titular do direito com o titular do dever. Por quê? Porque tem aquele vínculo de atributividade. O que eu queria chamar a atenção para vocês é a maioria das pessoas que estão chegando agora estudando direito, eles acham que só existe uma relação jurídica quando você fala com outra pessoa, ou você redige um contrato, ou é feita alguma coisa. Não. A relação jurídica ela é feita das mais diversas formas. Como eu já disse para vocês em exemplos anteriores, se você andar na rua e encontrar pessoas, mesmo que você não dirija a palavra para essas pessoas, você está tendo uma relação jurídica com cada uma delas. Ah, não é verdade. É verdade. Por quê? Porque cada uma delas, a partir do momento que ela entra em contato com você, ela tem que respeitar você. E também o inverso, né? Ou seja, assim como elas têm que respeitar você, você também tem que respeitar essas pessoas. Então, você está tendo uma relação jurídica. Você fale ou não com essas pessoas. E, para isso, você não precisou combinar nada com elas. Você não precisou fazer nenhum contrato com elas. Por quê? Porque já existe uma norma jurídica em vigor dentro do Estado brasileiro e que obriga essa postura de todos nós. Vocês estão conseguindo, então, entender aquilo que a gente está explicando para vocês? Sim, professor.
Ok, agradeço muito o retorno. Então, esse dever jurídico, o que é que acontece? São obrigações que nós temos, ou seja, atividades a cumprir que nós recebemos. Nessas atividades a cumprir que nós recebemos, o ideal da maioria das pessoas é você se livrar dessas obrigações, né? Então, geralmente a pessoa ela quer se livrar das obrigações para que ela, efetivamente ela possa ficar livre. Então, o que acontece? Por isso que quando a gente estuda o dever jurídico, ou também chamada de obrigação, aquilo que a gente vai analisar mais é quando é que se inicia o dever jurídico e quando é que finda, ou seja, quando é que termina o dever jurídico. Pois bem, o início do dever jurídico, ele acontece quando se realiza o fato jurídico previsto na norma. Andar na rua. Andar na rua. É um fato jurídico? É. Por quê? Porque a norma, ela diz, ela define o direito à vida. Então, no direito à vida é que todas as pessoas têm direito à vida. Então, isso quer dizer o quê? Que todas as outras pessoas têm que respeitar o seu direito à vida. Então, quando você entra em contato com qualquer pessoa, essa pessoa não pode ser uma ameaça para você. Ela não pode querer fazer mal para você. Por quê? Porque ocorreu um fato jurídico. Você entrou em contato. Então, a partir do momento que você entrou em contato, tanto você tem que respeitar a vida dela, quanto ela tem que respeitar a sua vida. Então, por isso que você tem um fato jurídico. E esse fato jurídico, ele já incide uma norma jurídica já existente. No caso, a norma que consagra o direito à vida está prevista na nossa Constituição, na Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, sempre que você entra em contato com qualquer pessoa, você tem que respeitar essa pessoa. Direito à vida, consagrado na nossa Constituição. Segundo, tudo bem, eu vou só respeitar a vida dela. Não, você tem que respeitar a vida e a dignidade de todas as pessoas. Então, o respeitar o direito à vida tem vários desdobramentos. Se desdobra no direito à saúde, se desdobra no direito à dignidade. Então, existem vários outros desdobramentos oriundos de um único direito, que é exatamente o direito à vida. Então, sempre vai existir algum fato jurídico. No transporte, quando você entra em um determinado ônibus e paga a passagem, ali já ocorreu o fato jurídico. Ou seja, você ingressou no ônibus e pagou a passagem. Isso daí é um fato jurídico e já fez a relação jurídica. E aí você vai ter relação jurídica não só com a empresa de ônibus, você vai ter a relação jurídica com todos os passageiros que estão dentro daquele determinado ônibus também. Só que vão ser relações jurídicas distintas. Você vai ter uma relação com os passageiros e outra relação com a empresa de ônibus. E, consequentemente, os funcionários da empresa de ônibus, que dentro do ônibus pode ser só o motorista ou o motorista e o cobrador. Vocês, então, estão conseguindo visualizar quando é que se inicia esses deveres jurídicos? Pronto. Então, tão importante quando você vê, quando inicializa um dever jurídico, ou seja, quando se inicia um dever jurídico, é você também perceber quando é que finda o dever jurídico. E a maioria das pessoas, o que elas mais buscam é exatamente finalizar o seu dever jurídico, ou finalizar as suas obrigações. O ideal é que todo mundo cumpra com as suas obrigações, ou seja, cumpra com os seus deveres jurídicos. O cumprimento no direito nós chamamos de adimplemento. Então, o termo utilizado para cumprimento, nós não chamamos só cumprimento do dever ou cumprimento da obrigação. Nós chamamos de adimplemento. Então, toda vida que eu falar adimplemento, na verdade, eu estou falando o quê? O cumprimento de uma determinada obrigação. Daí, você já tem ouvido o termo, só que o termo contrário, né? A pessoa que não paga, digamos, uma prestação, ele se transforma em quê? Inadimplente. Ou seja, você coloca o prefixo IN. O prefixo IN quer dizer não. Então, inadimplente é a pessoa que não
conseguiu adimplir, ou seja, que não conseguiu cumprir com a sua obrigação. Então, por isso, o adimplemento como sendo o cumprimento e o inadimplemento como sendo o não cumprimento de uma obrigação. Se você fizer uma análise, fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas, elas vão cumprir com as suas obrigações. Então, a maioria dos casos ocorre o adimplemento. Mas isso não quer dizer que vai ocorrer o adimplemento em todos os casos. Podem ocorrer circunstâncias onde ocorra o inverso, né? Ou seja, o inadimplemento, ou seja, o não cumprimento da obrigação. E o que é que o direito ele faz? Ele tenta inibir ou ele tenta desestimular o inadimplemento. E, pelo contrário, o que o direito busca é que todas as pessoas façam o adimplemento, ou seja, cumpram com as suas obrigações, certo? Essa é a busca do direito, certo? E o que é que acontece dentro dessa busca? Às vezes, as pessoas, elas sabem que não vão conseguir cumprir com as suas obrigações, então elas tentam negociar, que é exatamente a melhor situação que você tem. Então, se você sabe que você não vai conseguir cumprir com uma determinada obrigação, a melhor coisa que você tem a fazer é negociar. E aí, como é que você pode negociar? Você pode negociar mudando o próprio negócio jurídico. Então, você tem aquilo que nós chamamos no direito de novação. O que é a novação? A novação é quando você muda as condições. Exemplo. Você compra uma roupa de um amigo seu por R$200. Você paga metade, você paga R$100 e combina uma prestação de mais R$100 daqui a 30 dias. Mas digamos que depois desses 30 dias você ficou com problemas e aí você vai chegar para essa pessoa e diz, olha, Epaminondas, seu amigo Epaminondas. Epaminondas, eu não vou conseguir pagar você hoje, que é como nós combinamos os 30 dias. Você pode me dar mais 30 dias? Cabe ao Epaminondas aceitar ou não. Se ele aceita, então o negócio jurídico que foi feito anteriormente, ele vai ser modificado. Por quê? Ao invés de ficar com 30 dias, o negócio jurídico ficou com 60 dias. Porque quando ele lhe concedeu mais prazo, ele mudou o negócio originário. Por isso que ocorreu uma novação. Pode também ocorrer outra negociação, como você comprou a mesma roupa por R$200, você pagou a metade, R$100, e combinou os outros R$100 para daqui a 30 dias. Só quando chegou nesses outros 30 dias, você vai chegar de novo para Epaminondas e dizer, Epaminondas, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas eu tenho essa pulseira que vale R$120. Você pode receber essa pulseira, essa minha pulseira, que vale R$120 pelos R$100? Ele pode também receber. Mas perceba que ele não está mais recebendo o dinheiro, ele está recebendo uma pulseira. Então, como ele trocou o objeto, o dinheiro por um objeto, que no caso foi a pulseira, ele está fazendo uma renegociação. Ou seja, ele está findando aquela obrigação, mas não mais com o dinheiro, através de um objeto. Então, quando você renegocia dessa forma, o direito chama essa nova negociação, esse novo negócio, de uma dação em pagamento. Por quê? Porque, efetivamente, você não vai cumprir a obrigação do jeito que foi convencionado no início, na origem, que é exatamente pagando dinheiro, mas você troca a entrega do dinheiro por um bem equivalente, monetariamente, ou próximo daquilo que equivale à sua obrigação monetária. Então, perceba que eu disse que a pulseira vale 120, mas você, como devedor, abre mão daqueles 20 e o credor, no caso o Epaminondas, ele também vai abrir mão, porque ao invés de ele receber o dinheiro, ele vai receber a pulseira.
Então, todo mundo teve que ceder em alguma parte. Daí você tem a chamada dação em pagamento. Continuando na mesma situação lá do Epaminondas, né? Você comprou a roupa de R$200, pagou R$100 no ato da compra e convencionou R$30 para depois. Mas digamos que o que foi que você fez? Você chegou para o Epaminondas e disse, olha, Epaminondas, eu não tenho hoje R$100 para lhe entregar, mas eu gostei dessa outra roupa. Vamos fazer o seguinte, essa outra roupa aqui vale R$100. Eu estou lhe devendo então 200. Para você me conceder mais 30 dias, deixa eu incluir essa outra roupa, aí eu não te devo mais somente 100, eu te devo 200, né, porque é 100 do negócio passado, mais 100 desse negócio. Mas em vez de eu te pagar os 200, para te compensar que essa situação, eu te pago ainda R$50 a mais. Eu pago mais 50, porque eu estou te devendo, e mais porque eu comprei essa roupa aqui a prazo, essa nova roupa a prazo. Se ele aceitar, o que acontece? Você mudou completamente o negócio originário, porque os objetos modificaram, as condições foram modificadas. Então, você fez uma transação. Então, perceba que a forma como você mexe no negócio originário, ele vai dar repercussões diferentes. Ele pode ter sido a inovação, onde você manteve o negócio, mudou as condições. Na dação em pagamento, você só fez uma mudança, né? Trocou a obrigação em dinheiro pelo recebimento de um objeto equivalente ou próximo do equivalente monetário. E na transação você fez um novo negócio. Ou seja, você tinha um negócio originário e agora fez um novo negócio. Então perceba que você muda ou o próprio negócio, ou você muda as condições do negócio, ou os objetos. Então, por isso que nós temos essas possibilidades. E aí, algumas pessoas dizem, isso é absurdo. Não, são possibilidades. Ou seja, o próprio direito confere às pessoas a possibilidade de fazer essas atividades. Professor, então quer dizer que transação é só quando modifica totalmente a negociação, né? O jeito de pagar? Não obrigatoriamente modificar totalmente. Por exemplo, naquilo que eu coloquei para vocês, ele continuou devendo R$100 do primeiro negócio, incluiu um objeto novo e fez uma nova negociação. Então, existe uma mudança mais drástica. É diferente da inovação, porque na inovação você colocou novas condições. Você manteve o negócio originário, mas fez novas condições. Entendi. Tá certo? Ok? Ok. E também vão existir duas circunstâncias que têm a ver com o tempo. E aí o que é que acontece? Isso daqui no Brasil é muito problemático, né? Porque o que é que acontece? Embora exista um ditado popular que nos ensina, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje, eu acho que a maioria dos brasileiros, ele sabe que existe esse ditado, mas na verdade ele entende de modo diverso. Como é que o brasileiro entende? Se você pode fazer amanhã, deixe para fazer depois de amanhã. Ou seja, por quê? Porque geralmente o brasileiro, ele deixa as suas obrigações para a última hora. Aí qual é o problema? Se você deixar para a última hora, pode acontecer algum problema e aí você pode não cumprir com a sua obrigação. Então, por isso que o ideal é você cumprir realmente o ditado. Se você pode fazer hoje, faça logo hoje e não deixe para amanhã. Mas nós sabemos que o brasileiro não costuma ouvir esse conselho, né? E nem seguir esse ditado. E deixa, muitas vezes, as coisas transcorrerem por muito e muito tempo. O problema do direito é que a maioria dos direitos, ela tem uma relação com o tempo. Então, se você tem uma obrigação para cumprir e você não cumpre naquela data que foi aprazada, você vai sofrer uma consequência, você vai sofrer uma sanção. Por exemplo, você tem uma prestação. Se você não paga na data, você já vai pagar o quê? Multa, juros e correção monetária. Porque você não cumpriu aquilo que foi convencionado. Quando a gente fala sobre as obrigações, o que acontece?
Se o credor ele passa muito tempo para exigir a obrigação ela pode até desaparecer, não existir mais. Ou seja, ocorre um fenômeno jurídico com ela que nós dizemos que é decadência. Ou então a obrigação continua a existir, mas você não pode mais exigir judicialmente. Ou seja, você não pode entrar mais na justiça para exigir aquele determinado direito. Ocorreu a prescrição. Para que vocês consigam entender melhor, né, essa situação. Digamos que Antígona teve um relacionamento com Anacleto. E nasceu desse relacionamento entre Antígona e Anacleto Hércules. E o Anacleto saiu de casa, deixou só a Antígona com o Hércules. A Antígona, ela pode cobrar alimentos? Pode. Mas a Antígona, ela vai cobrar alimentos para ela ou para o Hércules? Ela vai cobrar alimentos para o Hércules. Por quê? Porque o Anacleto, ele, por ser pai da criança, ele é responsável por sustentar a criança, ou seja, ele tem que prestar os alimentos. Mas os alimentos não são da Antígona, os alimentos são do Hércules, do filho. Agora, como o filho é muito pequeno, quem vai se responsabilizar pelo recebimento desses alimentos e converter em proveito do Hércules é exatamente a mãe, a Antígona. Pois bem, agora a Antígona, ela pode deixar tempo demais passar? Não. Por quê? Alimentos prescrevem em 3 anos. O que quer dizer isso? Se o filho nasceu em 2021 e a Antígona ela só vai entrar na justiça em 2025, então todos os alimentos que se venceram entre 2021 e 2022 estão prescritos. Ou seja, o Anacleto deve, mas a Antígona não pode mais cobrar judicialmente. Então isso quer dizer que o Anacleto ele paga se ele quiser. Porque como ela entrou em 2025, ela só pode retroagir, ou seja, ela só pode cobrar os últimos 3 anos. Então se ela entrou em 2025, ela pode cobrar 2024 e 2023. E até uma parte de 2022. Então ela só pode cobrar os últimos 3 anos. Se ela entrou quando a criança tinha 4 anos, ela só pode cobrar os últimos 3. Então o primeiro ano da criança prescreveu. Ou seja, existe, mas não pode ser cobrado judicialmente. É o caso da prescrição. O caso da decadência é quando o próprio direito ele vai deixar de existir. Então, por exemplo, você compra um ingresso para um espetáculo do Circo de Soleil, que vai ter aqui no Ceará. Só que esse ingresso, digamos que ele lhe dá direito para você ir, são 3 apresentações. Dia 1º, dia 2 e dia 3. Mas digamos que você não conseguiu ir dia 1º, então você pode ir dia 2 e dia 3. Você não conseguiu ir no dia 2, você tem que ir no dia 3. E se eu não for no dia 3? Aí o problema é seu. Por quê? Porque você comprou um ingresso e você podia ir dia 1, dia 2 ou dia 3. Se você não vai nos 3 dias, não tem mais aquele espetáculo que você contratou. Então, como não existe mais aquele espetáculo que você contratou, você perdeu o seu direito. Então, aí não ocorreu a prescrição, aí ocorreu a própria decadência, ou seja, o próprio direito em si não existe mais, porque aquele espetáculo não existe mais aqui na sua cidade, ou na cidade que você contratou. Então, por desleixo seu, por omissão sua, por erro seu, você acabou perdendo o seu próprio direito, a decadência. Conseguiram compreender? Sim, professor. Ok, ótimo. E além desses, de você ter a prescrição e a decadência, você também tem a questão da morte. Professor, tema terrível, né, de se tratar, concordo com você. É um tema muito complicado de se tratar. Mas a morte também gera determinadas repercussões.
Então, imagine o seguinte. Você gostou de uma pessoa que faz caricatura e contratou essa pessoa que faz a caricatura para fazer uma caricatura sua. Mas digamos que essa pessoa, esse artista que faz as caricaturas, ele é um cara famoso. E aí ele diz para você, olha, eu só aceito o contrato se você me pagar pelo menos 50%. Eu cobro R$2.000. Então você me paga R$1.000 agora, quando a gente fechar o contrato, e você paga os outros 1.000 quando eu te entregar a caricatura. Quando eu terminar a tua caricatura, eu te entregar. Aí você concorda, ok. Você vai lá, paga os 1.000 e fica esperando a caricatura para fazer os outros 1.000. Mas digamos que esse artista ele morre num acidente automobilístico. E agora? Digamos que a mulher ou um filho do artista também faz caricatura. Só que o problema, a mulher ou o filho do artista não tem a mesma fama do artista que morreu. Ah, eu já paguei R$1.000, ele nem sequer começou a minha caricatura. O que é que você vai fazer? O artista morreu. O que é que tem para ser feito? Caricatura você não consegue mais. A caricatura desse artista. Não tem como, né? Não existe solução para a morte. O que você pode pedir é o quê? É a devolução do valor. E aí o patrimônio, se o artista tiver patrimônio, vende-se o patrimônio dele para devolver os seus R$1.000 corrigidos. A única coisa que você pode pedir. Mas a caricatura você não tem mais. Por quê? Porque o artista que você contratou morreu antes de fazer o seu trabalho. Então, por isso que a morte também finaliza todas as obrigações. Qualquer obrigação que uma pessoa tenha, com a sua morte, finalizam. O que as pessoas podem pedir, né, ou seja, os credores dessa pessoa, o que eles podem pedir é o quê? É a conversão daquelas obrigações em um valor financeiro e atrás do patrimônio que a pessoa tenha. E se a pessoa não deixou patrimônio? Você não pode cobrar nada. Existe um axioma jurídico que diz: quem nada tem, nada me deve. Ou seja, você não tem como obrigá-la a pagar. Antigamente, a pessoa se tornava escravo, né? Mas isso nós vimos que a escravidão é inadmissível. Então você não tem mais como fazer essa obrigação. Então, por essas circunstâncias, a morte também do devedor, ela traz consequências. E consequências bastante drásticas para as relações jurídicas que essa pessoa esteja, principalmente naquelas em que ele esteja no polo passivo, ou seja, em que ele seja o devedor da obrigação, ou seja, a pessoa obrigada a realizar a atividade. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram acompanhar? Pois não, Adelino, pode perguntar. Eu consegui acompanhar as últimas partes, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da transação, né? Porque na hora quando o senhor estava falando, a minha internet estava dando problema, que quase que não ouvi nada. Eu não sei se o senhor pudesse falar um pouco da transação. Certo. Existe uma diferença, a diferença principal que você tem que fazer é entre inovação e transação. Por quê? Na chamada inovação, você vai mudar as condições do negócio. Então perceba que o negócio está mantido, somente as condições do negócio é que vão ser modificadas. Na transação, você pode mudar até mesmo o próprio negócio em si. Por isso que eu falei, digamos, você comprou uma roupa do Epaminondas, pagou R$100 de entrada e ficou R$100 para 30 dias. A inovação é quando você consegue do Epaminondas mais 30 dias. Então o negócio originário ele deixa de ser o pagamento dos outros 50% com 30 dias e sim o pagamento com 60 dias. Já quando você faz a transação, você muda o próprio negócio. Você pode colocar mais alguma coisa. Exemplo, vou colocar uma outra circunstância. Digamos que o Epaminondas vende roupas
e você está vendendo, você tem um relógio bonito. Então você chega para o Epaminondas e diz, ó, Epaminondas, eu estou te devendo 100, mas esse meu relógio aqui vale 300. Você quer ficar com ele? Quero. Então vamos fazer o seguinte, como o meu relógio vale 300, você encerra aquela débito que eu tenho com você de 100 reais, e agora quem vai ficar me devendo 200 reais para daqui a 30 dias é você. Então você mudou completamente o negócio anterior, né? Você encerrou o negócio anterior e já fez outro. Mas parte do negócio anterior você jogou nesse novo negócio. Por quê? Porque 100 reais, que era pendente do negócio anterior, você jogou dentro desse negócio e inverteu a situação. Onde você era o devedor do Epaminondas, agora o Epaminondas vai ser seu devedor. E vai dever todo o valor do relógio? Não, vai valer só o que restava. Ou seja, somente os 200 reais. É uma transação. Então, na transação, você pode mudar grande parte do negócio, ou você pode mudar o negócio todo. Tá certo? Então, mas alguma coisa no negócio anterior interfere no teu novo negócio. Na inovação, você muda as condições do negócio anterior. Ok, Adelina. Meus caros, mais alguma dúvida? Vocês queiram que eu tire? Professor, sobre aquele caso que o senhor estava falando aí, que o senhor citou, Ai, meu Deus, isso aqui é da Antígora. Aí, mesmo, tipo assim, eles estavam juntos, moravam juntos, a criança nasceu quando eles estavam juntos, e depois de anos, assim, se separaram. Ele não vai ter mais a obrigação, mesmo separado, de dar alguma coisa para o filho? Não. Perceba que você não entendeu muito bem a situação que eu disse. Digamos que o filho nasceu em 2021, certo? Certo. Ok. Qual foi o ano que ela cobrou da justiça, que eu disse? Foi em 2005. 2025. É isso mesmo, professor. Eu Pronto, tô revoltando as 2025. coisas. Então, de acordo com a legislação, com a lei civil, alimentos você só pode cobrar nos últimos 3 anos. Você não pode ficar, a pessoa não vai ficar devendo para a vida toda. Você só pode cobrar judicialmente nos últimos 3 anos. Se ela, no caso, entrou com um processo em 2025, ela só pode cobrar os últimos 3 anos. Que é que ano? 2022. Então, tudo aquilo que o Anacleto ficou devendo antes desse período de 3 anos, ele continua devendo, só que a Antígona, ela não pode mais cobrar judicialmente. Ou seja, o Anacleto agora só paga se ele quiser. Se ele não quiser, ele não paga. Ah. Como vocês estão entrando agora, vocês têm que entender o seguinte: todos os direitos, ele tem um prazo, aliás, todos não, quase todos os direitos, a maioria deles tem um prazo para ele ser exercido. Se você não exerce naquele determinado prazo, é porque você não tinha interesse. Então, qual é a consequência? Você vai perder o direito. Ou você não vai poder exigi-lo judicialmente. Ou você perde o direito por não executá-lo no prazo, que é o caso da decadência, ou você não pode mais cobrar judicialmente, que é o caso da prescrição. Conseguiu acompanhar? Mais alguma dúvida? Sim, professor. Eu tô falando que consegui acompanhar. Obrigado pelo retorno. Mais alguma dúvida?